Olá! Vocês estão ouvindo Piadinha ao Podcast, que 70 câmeras do Brasil tá vendo. Eu sou a Átila, sua presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o No Limite, que dessa vez tivemos reviravolta. Tivemos também 2 eliminações dessa vez. Vamos comentar como que chegou até esse momento. Começou o seguinte. Começou com a equipe do Genipapo conversando sobre a eliminação da Simone. Aí tava o grupo da Macholândia, que é Guilherme, Euclides, Marcos principalmente, e Amanda conversando, aí falaram assim, a gente tirou a Simone, o Marcos falando, a gente tirou a Simone porque ficam com medo dele se aliar dela se aliar com o Dedé, e daí tirar um de nós. E a Amanda, ela diz o seguinte também: dizimei as mulheres do meu grupo. A não escolhida pegou todo o ódio que recebeu e acabou com as mulheres. Cara, ela fala isso, sendo que as 2 pessoas que estavam escolhendo a equipe era homem. Eram, e, e, e a pessoa que estava escolhendo a equipe era o Marcos também. Ah, olha. Ah, meu Deus. Ranço, Nossa, ranço. Pode falar. eu, eu acho o seguinte, é lógico que eles iam comemorar a saída da Simone, isso daí é normal, porque a Simone estava batendo de frente lá, inimiga, né? Já não é de hoje que eles estavam se estranhando, né? E a Simone ficou revoltada com a saída da Pipa e falou para os 4 cantos, né, e, inclusive, no próprio portal que ela saiu, ela bateu de frente lá, xingou horrores, né? E então, assim, todo mundo sabe dessa rivalidade. Eles não iam falar bem dela, eles estavam comemorando, né? Então, isso daí é bem normal. Agora, essas coisas que acontecem, que vão acontecer aí, eu acho que é mais para apimentar o game, porque precisa acontecer alguma coisa. Então, essa rivalidade, por exemplo, o Dedé, eles estavam com rivalidade com o Dedé já desde o primeiro episódio, que eles achavam que o Dedé estava muito próximo das meninas, e eles querendo fazer aliança, né? Então, assim, é aquela velha história, né? Quem se identificar mais se alia e outros vão partir para virar adversário, né? Então, a Amanda, realmente, a Amanda, o que está acontecendo com a Amanda desde o começo? Ela está tentando salvar o dela, né? Então, apesar do Marcos achar que, bom, que ela, que ela é uma aliada, que, né, vai estar junto até o fim, ele também tinha falado que ela não estava, não era alvo, porque tinha outras pessoas na frente, outras mulheres ali que ele queria eliminar, né? Agora, eu acho normal. Se tá errado ou não tá, que nem ela é bem assim, né? Fala demais até. Vai fazer o quê? A personalidade dela lá, vamos ver no que vai dar isso aí. O dia que ela sair, né? Vão, vai ter aplausos aí, porque ela tá, como fala, ela tá criando uma legião de gente contra ela, né? Com essa situação aí, né? E no, Sim. e no próprio game também, ela é bem ácida, né? Então, o problema é que nem eu falo, é que nem ela tá falando, pra, é para salvar alguém, primeiro eu, o resto É, vem depois, né? é, Então, mas de qualquer forma, é, já deu muito errado esse negócio dessa tentativa de aliança das meninas que elas não fizeram aliança. Então, até agora tá dando complicação, né? E isso eu acho que vai, vai ser muito louco agora daqui para frente. É, a gente está vendo ali também o Euclides, ele tá junto desde o começo, mais porque ele também quer juntar voto, né? Mas você viu que quando perguntou quem eram os aliados dele, ele não falou Amanda, né? só para eu falar o motivo que eu peguei,
que eu tô com o ranço da Amanda, principalmente nessa fala dela, além de ser o Marcos que escolheu a equipe, e ela não foi escolhida pelo Marcos, é, eu, cara, ela levar isso daí como troféu, como uma vitória, de tipo assim, eu dizimei as mulheres do meu grupo, Ah, só é. tem eu, sabe? Então, ela levar isso daí como uma vitória é. Gente, É, pra não. para quem chegou no reality falando assim, eu luto com as mulheres, eu tô junto com elas, eu vou jogar junto com as mulheres, e falar uma coisa dessa, olha. É. Não, ela realmente, ela vai ser pega pelo que ela fala, porque quando ela fala assim, as pessoas que estão em volta ficam pensando, ah, vai chegar a minha vez, né? E bom, depois disso, chegou o pergaminho para Amanda, que era a herança da Tá. Simone. A Amanda ficou toda feliz achando que ia ser algo bom, né? Vai que perdoou, vai que daqui para frente, né? Só que não era tão assim. Não era tão assim. E Ah, essa ela herança, já sabia, né? era para a pessoa já estar já com um voto na votação, na urna. E com isso a Amanda já estava já com um voto já. É, o Marcos tentou fazer a Amanda falar, o pessoal tentou fazer a Amanda falar, a Amanda só falar assim, ah, não vou falar, mas não é coisa boa. Não é coisa boa, só posso falar isso, ó, não é coisa boa. Aí depois o Marco foi pegar ela de canto, foi chamar, foram pra canoa, daí remaram um pouquinho longe, daí conversou assim, o que é o teu poder, como é que é, porque eu tenho medo de você acabar não beneficiando a equipe, que a gente é uma equipe, aí tá jogando junto. E daí ela contou só pro Marco só, essa herança que ela tem. Olha, um jogo aí, né, perigoso, né? Porque se o Marcos conta pros outros, podia juntar voto nela. É um jogo perigoso contar para os outros esse poder. Você acha isso? Eu só acho que o Marcos também ele é bem estrategista ali, e ele sabe que é, a Amanda, no momento, ela ainda é uma aliança que como fala, beneficiar o grupo, né? Porque eles votam junto. Então, combina o voto e faz muita diferença o voto, né? E, por enquanto, ele sabe que ele tem o voto dela. Então, ele não faria isso agora, a não ser que ela estivesse escondendo coisa dele, a gente sabe que ela não está, né? Sim, e depois, já no grupo já do Urucum, o Yuri e as meninas conversaram sobre votar no Paulo, só que o Yuri ficou com o pé atrás, falou assim, as meninas elas estão em dupla e eu tô sozinho, talvez eu vire voto. E olha, e E também, o Yuri, ele sabia da imunidade do Paulo também. Ele falou, não, ele então, tem uma imunidade, então não adiantava nada votar nele, né? ele falou isso. E É. daí, aí apareceu o título desse episódio, que era Jogada de Mestre. Era. Mostrou um VT do Urucum, que tava bem tranquilo, tava vendo os votos. Daí começou a prova. Essa prova é a primeira prova individual de imunidade. Tinha também o privilégio também, que era tomar banho, que era comer bem, só que esse privilégio iria ser só para uma pessoa só, a última pessoa que continuasse na prova. Já a imunidade seria para duas pessoas, uma de cada equipe. E as duas equipes iriam para o portal dessa vez. A prova era uma prova de resistência, tinha que se equilibrar numa corda que tinha poucos troncos, e daí iria subindo daí. A cada tempo iria subindo para um tronco menor, e depois do tronco menor ficava pior, porque só tinha um nó para apoiar os pés só. E daí ficava muito pior. E cara, que prova boa, né? Uma prova de resistência raiz, né? Eu gostei da prova. A gente tinha visto no episódio que mostrou, né, como que ia ser,
E a gente já viu que era uma resistência, né? E realmente foi, acho que deu quase 2 horas, deu 1 hora e tanto, né? Deu 50, parece 1 hora e 50. 1h50. É, por aí. Então, assim, e você via a dificuldade, porque você ficar pendurado ali e com os pés e os braços, né? Os braços doíam muito. Então a gente já foi vendo o povo cair, né? Então, e os que sobraram, no final das contas, a gente viu que, como uma imunidade para cada equipe, né? Sim. Então, isso facilitou um pouco, porque eu tinha imaginado que ia ser uma imunidade só, né? Aí já deu uma facilitada, porque foram caindo por equipe, você contava para ver quantos faltavam, né? E falando sobre a prova, falando de quem foi saindo das provas, a primeira pessoa que saiu da prova foi a Amanda. A Amanda desistiu. Ela falou assim: o pessoal tá de aliança comigo, então eu sei que eu não vou ser votar, então nem vou tentar. Ranço, ranço, ranço. A Amanda, ela criticou tanto o Dedé, falando assim, não, o Dedé é fraco de prova, que é isso, que é aquilo. Mas a Amanda, ela não fez três provas que ela não fez, ela já não fez já aquela lá que era de montar a plataforma lá, montar a ponte, daí não fez essa, daí teve mais uma que ela não fez. Cara, ranço, ranço pra uma E pessoa o que Dedé, critica na tanto. verdade, o Dedé não é fraco de prova, não. Ele vai à luta, né? Então, A Amanda, ela tem que falar de alguém, ela tem que falar mal de alguém, ela tem que fazer a caveira de alguém e ela tem que pôr um alvo na testa de alguém. Então, o que que ela vai fazer? Saiu um, ela vai para o outro. Então a gente já percebeu, né? Então, assim, o jogo de sobrevivência dela ali é esse. depois, a prova foi seguindo. O segundo eliminado da prova foi o Yuri Fuli. Depois foi a Paulinha. Daí o Marcos, ele desistiu e falou assim: Ah, eu não preciso de imunidade porque eu já tenho já. E daí se jogou na água. Isso daí deixou aviso já, né, pra outra equipe também. Eu já tenho imunidade já. E é É. isso. E o Fernando Fernandes, você tá saindo por quê? É, Fernando Fernando, pergunta ainda. ele fez questão de que ele falasse com todas as letras, né? Como é que é? Sim. O que foi? Aí Aí depois o Claudio desistiu, a Graciane desistiu, o Paulo desistiu, o Marcos daí falou assim, tô torcendo pra Carol cair, porque daí ela vira a volta de vocês, tô torcendo pra ela cair. Isso daí falando pro Yuri Fully até, É, falando, que é parceiro dela, né? Que é então, da equipe. deu 55 minutos de prova, daí É. subiu pro último, que era só o nó. Daí o Dedé foi eliminado, depois a Rayane foi eliminada. Com isso, Carol está imune à votação da equipe do Urucum. Mas ela ainda continuou, ainda foi guerreira, ainda queria o chuveiro e o lanche, só que depois ela foi eliminada. Deu 1h30 de prova. O Euclides e o Guilherme estavam disputando a imunidade e também o privilégio também. Os dois, que é da equipe do Genipapo. O Yuri bateu uma bad durante a prova, começou a chorar, se culpar, falou assim: eu devia ter dado melhor nessa prova, eu tô cansado, eu tô triste. E ficou triste depois. E o Euclides, ele falou assim pro Guilherme assim: vamos decidir na sorte, vamos pular junto e decidir na sorte Nossa. quem ganha essa prova. E daí o Guilherme falou assim: vamos. E daí o Euclides falou assim pro pessoal assim: conta até três aí pra gente aí, galera. Daí o pessoal contou até três e só o Euclides que pulou, só o Guilherme não pulou. É bem feito. Eu achei ridículo ele falar para pular junto. Me poupe, né? E Prova de ó, resistência. Chegaram na final e o cara quer que eu pule junto. Eu tava só esperando. Falei, "Não, isso não vai dar certo, né? Não pode dar certo." E aí foi bom porque o Guilherme não pulou, né? Tá certo. O cara ficou até o final lá se matando e o Euclides, ele não estava aguentando, né? é, E vai fazer uma proposta dessa? Não. Nossa, eu estava vendo a hora do Fernando Fernandes falar assim, ó, os dois são desclassificados.
né? Então, eu tava Se, esperando essa é, falou, ó, e, vocês foram desclassificados, porque vocês não ficaram até o final. e Porque também e tem outra também, não cai, por mais que eles pulassem ali, não ia cair os dois ao mesmo tempo, sim. É nada sincronizado por acaso? Não, né? Então, um ia cair antes, de qualquer jeito. Nossa, não, O Guilherme foi esperto, ele não caiu na onda do Euclides. Ah, não, sinceramente. não, e eu tava esperando bastante o Fernando, se acontecesse, né, o Fernando Fernandes, eu acho que ia dar um esporro, porque igual que teve no Big Brother, na época do Bial, que ele falou assim, era uma prova de resistência, não uma prova de sorte. Então, eu É, acho que seria desclassificado os dois. Bom, com isso, Guilherme e Carol estão imunes ao portal. Você gostou desses dois estando imunes? olha, eu gostei a Carol ganhou, né, a imunidade, ela mereceu, né, e ela ia ser alvo, provavelmente, então foi uma hora boa para ela ganhar essa imunidade. E não foi fácil, né, não foi uma imunidade que caiu do céu, nem um pergaminho, foi uma luta, né, ali a gente sabe. Então eu gostei, e o Guilherme eu gostei também, porque o Guilherme também é bem forte, né, e o povo ali da Genipapo também não tá para brincadeira, né? Tá um querendo engolir o outro, né? Sim. Então eu achei legal o Guilherme ter vencido a prova. É, Já demonstrou que ele é um bom jogador, né? E é bom de prova também. sim. Não desiste, né? Assim, tenta fazer o máximo possível, né? É. Eu gostei. Eu gostei que a Carol ganhou, tava torcendo pra ela. Tanto é que ela tava. Ela ia virar alvo, né? Ela ia ser Sim, alvo se ela não sim. tivesse ganhado essa prova. Então, gostei dela ter ganhado. O Guilherme tá sendo um belo batalhador também em prova, também. Tá muito bom, tá? Tô gostando, tô gostando. O Guilherme que ganhou o privilégio, ele podia chamar duas pessoas também para ir junto também para ele para esse privilégio. Ele chamou quem? A Macholândia, chamou o Marcos e o Euclides. E daí o pessoal aproveitou lá, falou de votar no Dedé. O pessoal tava combinando voto, falou que não era ainda um bom momento ainda para votar no Cláudio ainda. Talvez o Cláudio se aliasse a eles. E pensaram bastante no Dedé. Então, o Dedé como o cara já era alvo, já se tornou mais alvo ainda, né? É, eu achei o Dedé ficou um pouquinho afastado, que ele já percebeu, né? É igual o Fully. O Fully já sabia, desde do portal passado, que ele já sabia que queria ser alvo. Só que aí eles conseguiram ganhar a prova da imunidade. E dessa vez, com as duas equipes indo para o portal, né? Então, tanto o Dedé percebeu, né, que ele seria votado, quanto o Fully, né? Sim. Que eles iam ser os mais votados. E bom, depois foi o seguinte: a Rayana falou que tava querendo votar no Yuri. O pessoal tava com o ranço do Yuri porque falou que ele não faz nada, não corta lenha, não pega água, não rema, não faz nada na equipe. Daí fomos para o portal. E esse portal, o Fernando Fernandes já começou já falando que desta vez não tem herança, não vai ter herança. A primeira equipe a chegar no portal foi a equipe do Urucum. Daí perguntou pra Carol, né, por que ela resistiu tanto. Daí ela falou assim: eu resisti tanto porque talvez eu ia ser alvo, né? O pessoal já tá já em conjunto, já faz um tempo já. Eu cheguei do nada. E daí os eliminados não deixam mais herança, acabou isso daí de herança. E começou a votação. Carol votou no Fully, Paulinha votou no Fully, Rayana votou, Graciane votou no Fully votou, Paulo votou. Aí, o, aí que tá o plot twist desse episódio de hoje. Que o Fernando perguntou, né? Se alguém tem imunidade, se alguém quer usar uma imunidade. O Paulo falou: eu quero usar, eu irei usar. E daí ele falou assim: daí o Fernando começou: todos os votos que o Paulo receber vai ser anulado. Daí ele falou assim: eu não quero que anule para mim, eu quero anular de Nossa, outra pessoa. E daí foi para comercial. Meu Deus, eu fiquei em eu choque. já tive um ataque. Quando ele levantou a mão para entregar a imunidade, eu falei: o quê? Que isso? Não é possível, não.
Aí quando ele fala que não é para ele, eu falei, meu Deus. Mas eu imaginei, eu não tinha percebido nada assim que aconteceria, mas eu pensei assim, bom, ele vai anular os votos do Fully e vai sobrar uma pessoa votada, que eu achei que fosse uma das meninas, né? Então, eu imaginei que ele ia anular todos os votos do Fully e daí Isso. ele ia se juntar com o Fully para eliminar alguém. Eu pensei. Eu Então, pensei. mas não nem havia necessidade, porque se ele eliminasse os do Fully, eles sabiam que todas elas iam votar no Fully. Aí eles poderiam, que nem, ele poderia, até ele poderia votar no Fully, se ele quisesse, né? Porque o Fully votaria em uma das meninas. Aí Sim, ia valer o voto só do Fully, né? é. E então podia, na verdade, os dois se salvariam, né? Porque o Vilhena, essa jogada de mestre, por exemplo, o Vilhena sabia que ele não tinha voto ali. Ele sabia que ninguém ia votar nele, as meninas não iam votar nele. Aí o que que ele fez? Na nossa imaginação, seria assim, o que é o mais correto que aconteceria. O Fully votaria numa delas, vamos supor que ele votasse na Grace. Não podia votar, a Carol estava imune, né? Aí Aham. ele votava na Grace, o Fully. Aí o Paulo votava no Fully também e dava imunidade. Quem ia era a Grace, né? Sim. Então, Então, o assim, voto, só que. o voto do Fully era determinante nesse momento. Não, e eu ainda pensei assim, eu ainda pensei também em uma alternativa. Eu falei, bom, e se o Fully jogar o voto fora? Ele fala, bom, É, ninguém vai todo mundo em mim, eu vou de qualquer jeito, então eu voto no Paulo, já voto jogado fora. E sabendo que ele tem imunidade, falou, como ele também tem imunidade, não tem problema nenhum votar nele. Então, sim. assim, aí o Paulo já tinha dado a imunidade e sairia um voto nele, entendeu? Aham. Poderia acontecer isso também, né? É, Porque, porque sem combinar, o Fully poderia votar em qualquer pessoa. é, o, E o Paulo, como o Paulo tinha imunidade, né? e o Paulo, só pra gente falar que o Paulo, ele usou a imunidade pro Fully. Ele É. imunizou o Fully, aí começou a contagem de votos daí. E essa contagem de votos foi engraçada, foi porque um voto Fully, voto anulado, dois votos pro Fully, voto anulado, cinco votos pro Fully, cinco votos anulados. E daí, um voto pro Paulo. E o Paulo se auto-eliminou, porque mostrou um VT dele pedindo É, pro Fully votar nele para ele ser eliminado. Com isso, o Paulo se auto-elimina. Olha, é. Não, eu. e antes de sair o nome dele, as meninas já estavam com raiva. Que É, a Graciane falou assim, ai, ele que ainda quer me cumprimentar, falou, não vou nem olhar na cara dele. Ela falou. Então, veja, ela estava imaginando que eles tinham feito uma tacada de mestre mesmo, que ia sair uma delas, né? sim. Mas não foi, foi exatamente o contrário. Aí ficou todo mundo chorando, né, assim, né? Porque falou, nossa, que ele deu a declaração dele lá, que ele falou que o Fully era o sonho dos Fully, e ele queria ver a família, tudo, né? Que estava com saudade, tem a filha que está para nascer lá e a esposa, e que a vida dele estava aqui fora. E o Fully tinha o sonho de ganhar aquilo, que ele achou muito ruim ele sair dessa forma, né? E, e ele falou assim: o sonho dele está aqui, o meu está lá fora, que ele gostou muito de participar. Eu achei interessante a saída dele dessa forma, assim, né? Porque deu uma reviravolta tão grande que nós tivemos um problema sério o coração bateu, né? Dessa vez o coração bateu, né? É, eu Nossa, já vou já do outro lado, já vou já na contramão do seu pensamento já. Eu odiei isso daí, porque o cara entrou lá, o cara entrou lá com garra, e o cara se auto-elimina e o episódio é chamado de jogada de mestre. Eu acho que a única jogada de mestre que teve é que o Paulo Vilhena ele se auto-eliminou, ele desistiu do reality sem perder o cachê dele, sem desistir mesmo. E, cara, se ele queria mesmo sair,
Ele saiu triunfante. Tá bom, isso daí é inegável, né? Não, o que Acumulou os ele fez, votos e não, ele tal. fez, e ele fez de um jeito que se ele não quisesse sair, tinha sido uma jogada daquelas, hein? Sim, mas. Porque, não, a jogada de mestre, ela existiu, independente dele ter saído. Por quê? Da forma como ele fez, ele podia ter tirado qualquer pessoa. É, Então, assim, ele fez uma jogada muito inteligente. Assim, ele escolheria quem ele queria tirar. E é lógico que ele já fez isso também porque ele queria sair. Então, é a forma mais fácil dele sair, porque ninguém ia votar nele, você concorda? sim. Eu acho que o Vilhena, ele entrou, foi um desafio para ele, a gente sabe, porque não sei quantos dias ele permaneceu lá na Amazônia, né? Ele está acostumado com até com o que ele já fez de novela, de trabalhos que ele fez, eles estão acostumados a ficar assim, às vezes longe da família. Só que agora tem uma bebê para nascer, né? Então, assim, eu acho que pesou muito. E outra, ele viu que ele sentiu lá, né? Como o local, a energia toda do local, as pessoas, né? Como fala, disputando. Ele participou lá das provas também, ganhou essa imunidade, né? Tretou também. Então, quer dizer, o Vilhena não passou batido no game. Eu acho que ele deu o nome dele, deixou o nome dele. E eu acho que não dá para você considerar, ai, nossa, porque desistiu. Não foi uma pessoa que passou, né, ninguém viu, não, né? Olha, E ele quis sair e ele fez uma jogada para ele sair. olha, eu acho que foi uma. Eu diria que foi uma arregada, foi uma arregada. Eu acho que ele arregou. É, eu imaginava que ele iria longe no reality. E também, se a pessoa aceita também participar do reality, a pessoa sabe que vai ficar um mês, talvez, dois, Mas eu acho que longe. tem o psicológico da pessoa, que é o emocional. Ah, Imagine, mas a se o emocional pesa num jogo que você tem tudo, tem um lugar para dormir, você tem geladeira lá, você tem comida, você tem um monte de coisas, tem prêmios, ganhando prêmios. Se o emocional abala ali, imagine no limite, mas a que, pessoa que você sabia. está todo à prova. Não, mas até aí, né? Sempre a gente vai ter. Eu acho que julgar a desistência é muito difícil, porque é, você tem que estar na pele da pessoa. Eu, eu acho que a passagem dele foi interessante, só que eu acho que se ele. Ah, eu fico com o pé atrás, eu fico, sabe? Eu acho que foi arregado, eu acho. É o que eu acho. Bom, vamos, vamos lá. Que o Paulo Vilhena, ele estava sendo eliminado, saiu, e daí chegou lá no bot lá, abriu uma caixa e daí tava escrito assim: o jogo não terminou, é para esperar o segundo eliminado, aí os dois voltam pro portal. E, cara, o Paulo, ele queria desistir do reality, ele praticamente desistiu do reality, o pessoal ainda não entendeu ainda que ele quer ir embora ainda. Aí foi a vez do Genipapo. Genipapo começou a votação, Guilherme votou, Euclides votou no Dedé, Marcos votou, Amanda votou, Dedé votou no Marcos e o Cláudio votou. Marcos não usou a imunidade ainda, essa imunidade tá indo longe já, né? Faz tempo. É, E a votação começou daí com um voto pro Dedé, daí foi um voto pro Euclides, aí foi um voto pra Amanda, aí foi um voto pro Marcos, aí foi dois votos pro Dedé, daí Dedé eliminar. Cara, olha, se o Amanda no começo lá falou para todos abertamente lá, é uma coisa ruim. Se o Dedé e o Cláudio tivessem juntado e votar na Amanda só para testar, vai que realmente tenha um voto a mais, vai que seja um poder ruim mesmo, vai que ela não esteja mentindo. Cara, eles iriam conseguir empatar essa votação. Eles iriam conseguir empatar isso. Iria ser muito bom, iria. Mas quando eu Dedé, vi que estava espalhando muito voto, falei, nossa.
Tá Então, eu espalhando quis. muito, né? Um no Marcos, um no Dedé, outro o dela a gente já sabia, né? Sim, mas Mas ficou bem espalhado, né? eu queria saber o voto do Cláudio, porque o Cláudio falou assim: tô votando nessa pessoa aqui por puramente estratégia. Que estratégia é essa? Que o homem não soube ler o jogo? Que votou uma pessoa aleatória? Então, ele voltou tão aleatório, é, ficou muito estranho, porque, por exemplo, quem votou no Dedé foi a Amanda e o Marcos. Sabe quem votou no Marcos? O Cláudio. Agora, quantos votos, o Atlas? Ó, tivemos 3 votos pro Dedé. Então, Um voto pro Euclides e um voto pro Marcos. 5. 5. Tá faltando uma pessoa. Tá faltando um voto. Ele não tirou um voto da. Ele não tirou um voto da sexta, então. Então, será que Não o era para ser Fernando. quatro, não era para ser 4 votos? Então, Não, não, não são, outra. quantas pessoas? São 6 pessoas? São o Guilherme, Não. Euclides, Então, Marcos, Amanda, Dedé e Cláudio. São 6. são 6 pessoas. Então tinha que ter 6 votos. Tira o da Amanda não conta. Sim, daí fica 5. Então, ele esqueceu de pegar um voto. Que coisa feia, hein? Nossa. E nas outras ele pegou todos. Então, o Dedé provavelmente teve 4 votos, Euclides 1, Amanda 1 por causa do voto de vingança, então não conta, e Marcos 1 voto. Estranho isso, né? E Ficou um voto fora, né? Então, eu acho que, eu não sei, parece-me que de vez em quando ele percebe que a pessoa não tem mais salvação, ele acaba não contando. Pode ser que tenha acontecido isso, mas que faltou, faltou, né? devia ler todos. Não E foram 3 votos que ele foi eliminado com 4 votos, né? é, e com isso o Dedé é eliminado. Daí o Dedé segue o caminho, né, para ir embora. Encontra o Paulo e daí fala assim, daí o Paulo fala pro Dedé, né, para voltar pro portal porque vai ter uma surpresa, vai ter. E volta pro portal e daí o Fernando fala daí, o jogo não acabou, vocês vão pro Ocloide e vocês têm uma chance para continuar no jogo. Vocês têm uma missão para continuar no jogo. Daí perguntou, né? Vocês querem essa missão? O Paulo desistiu mesmo. O Paulo falou assim: eu não quero, eu quero desistir mesmo. E o Dedé segue para essa sala de espera. E no finalzinho apareceu a Simone voltando. Então a Simone ela irá voltar para o jogo. Muito interessante. O que você achou? Achei interessante também a volta dela, porque o Fernando Fernandes avisou. Ele falou: bom, já que o Paulo resolveu sair mesmo, a gente vai trazer a Simone de volta, que foi a última eliminada. Ele avisou que ela voltaria, né? Sim. Então, para o jogo vai ser uma loucura, né? A Simone aparecer do nada. Eu gostei, né? Uma nova coisa, né? Agora, é uma reviravolta e eu tô muito ansioso para ver a cara da Macholândia e principalmente da Amanda, né? Vendo a Simone e o Dedé voltando. É, Imagina a cara desse pessoal vendo os dois eliminar, achando que se livrou desse pessoal. Meu Deus, eu tô vivendo para esse momento. os dois já voltam com uma aliança formada, né? É, E tem grande chance deles se aliarem com Carol, por exemplo, né? E, e outras pessoas ali, vamos ver, né? Porque vai, pelo que ele tinha comentado, essa fase vai acabar, né? Então, inclusive não teve nem herança, né? é. Porque por conta de que já está passando dessa fase de separação de grupos. Vamos ver. Mas eu acho que promete, né? Tá legal porque teve essa surpresa aí que ninguém estava esperando, né? E bom também que não está tendo muito spoiler, né? Eles dão o que eles querem de spoiler, mas não está saindo, não está vazando nada, né? Por enquanto. Sim. Então E isso aí tá legal que a gente é pego de surpresa, né? sim. E, cara, bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber de você. O que você espera do próximo episódio com a volta de 2 eliminados? O que você espera?
Agora nós vamos ter mais conteúdo de treta, né? Porque além deles também são bons de prova. A Simone é boa de prova e o Dedé também é bom de prova. Ele não pode dar luta, não. Então, assim, além disso, eles veem a Simone que, né, ela deixou a marca dela no game e ela volta então para continuar, né, essa treta que foi interrompida ali, né, com a eliminação. E o Dedé também com a suspeita que ele tinha que ele poderia ser alvo e agora não é mais suspeita, né? Então concretizou. Então acho que vai ser agora a convivência vai ser meio difícil, vai ser um pouco mais difícil, né? Que algumas máscaras caíram, né? Essa é a verdade. É. E olha, eu tô gostando, tô animado para esse próximo episódio. Eu acho que vai vir muito caos, vai vir, porque com a volta de dois eliminados, que o pessoal já não tava contando já como jogado fora, já que nunca mais ia ver a pessoa, É. tá legal, tá, de assistir, tá? Eu tô curtindo demais. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.